A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos, bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, programa da Igreja Presbiteriana de Lages, ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro, atrás do Seja ali. Nosso programa tem patrocínio da Clínica Vida Nossa e essa clínica é do Dr. Fernando Gerber, nosso presbítero na igreja, da doutora Vanessa Aleixo Gerber, e ali você vai ter atendimento de ultrassonografia e de odontologia. Então, o endereço está na propaganda que você viu na entrada do programa e depois no final do programa também. Nós colocamos ali a propaganda da Clínica Vida Nossa. Quero convidar você a uma oração. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a graça de Deus, que ela é plena, gratuita e salvadora para a nossa vida. Oremos. Deus e Pai, te agradeço por mais um dia de vida, um dia que o Senhor nos abençoou, um dia que o Senhor também preparou para que nós façamos as obras que o Senhor quer que nós façamos, que o Senhor preparou para que nós façamos. Te pedimos a tua bênção para este programa, que esta palavra chegue aos lares, às mentes e aos corações, a Deus, de uma forma poderosa, transformadora. Que o Senhor esteja abençoando, a Deus, cada um dos nossos queridos ouvintes e telespectadores. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Deus. Então, queridos, nós estamos ainda fazendo uma reflexão sobre as frases que saíram da Reforma Protestante, né, como afirmações de fé, afirmações das crenças mediante o que a Bíblia revela sobre a vida com Deus, sobre a religião, né? Então nós já falamos sobre a Escritura, nós já falamos sobre a fé, nós já falamos sobre Cristo e hoje nós vamos falar sobre a graça, né? Só a graça, ou sola gratia. E o texto base que nós vamos fazer essa meditação hoje está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, dos versículos 19 até o 31. Diz assim a palavra de Deus: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios.
visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei da fé? A lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Amém. Queridos, a Reforma Protestante, ela ocorreu de uma forma pontual quando nós comemoramos, mas ela não foi pontual no sentido de aconteceu em um só momento e ali se estancou. Ela teve aí um período, que se inicia antes de Lutero e termina 100 anos depois de Lutero. Então essa obra que Lutero fez foi magnífica nesse sentido de pontuar num momento histórico essa revelação do que a palavra de Deus diz a respeito das práticas da igreja. Então, nós tivemos pessoas antes de Lutero, muitos anos antes de Lutero, 100 anos antes de Lutero. Nós temos aí reformadores, pré-reformadores chamados, Savonarola, John Knox, todos esses já vinham apontando, chamando a atenção para o que a palavra de Deus apontava como o caminho da salvação. E uma das coisas que saiu dessas frases assim da Reforma, é um conceito que causa estranheza até hoje pela dificuldade que nós temos em aceitar, não é nem entender. Entender a gente entende, é aceitar como Deus nos ama, a ponto de entregar o seu Filho Jesus Cristo, ele vir, se encarnar e morrer em nosso lugar, uma morte vicária em nosso lugar. E esse conceito de graça, ele não é novo, não é um conceito do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um, Deus do Novo Testamento é outro. É pela graça, não é? Nós, desde a revelação de Deus lá no Gênesis, da criação, do relacionamento com Adão, com Eva, a queda, e também depois quando Deus demonstra a sua bondade, sua misericórdia, chamando um povo para si. E em Abraão, principalmente, que fica mais pontuado essa questão do chamado. Gênesis capítulo 12, aparece a figura de Abraão e Deus conversando, chamando Abraão para ele sair da sua terra, da sua parentela, mas não teve nada ali que justificasse ou indicasse o porquê Abraão. Se você ler a questão antes de Abraão, vem ali a questão dos semitas, os descendentes de Sem, a questão de Noé e a promessa que foi feita ali a Noé sobre os descendentes de Sem. O episódio do filho de Cã, que revelou a nudez do pai e agiu de modo errado. Então ele foi amaldiçoado e abençoado os filhos de Sem. E ali a gente vê a descendência de Sem, que são os semitas, e Abraão vai ser dessa descendência. Mas isso é só uma indicação de como Deus atuou na história, revelando já que a sua escolha anterior, o seu plano bendito, é não por ações específicas de pessoas, mas porque ele deseja que seja desse jeito. A soberania de Deus, não é? E aí, em Abraão foi chamado, Abraão tinha uma família extensa, os semitas são muitos, mas Deus escolheu Abraão para chamar. Agora, por que escolheu Abraão? Não sabemos. É uma escolha de Deus. Ele fala assim, Abraão é o pai da fé. Isso a gente vai ver a descrição lá em Hebreus, dizendo que ele é o pai da fé, mas quando você lê a história de Abraão, Abraão tem uma dificuldade com a fé, de crer no que Deus fala para ele inicialmente. Ele ouve, sai da sua parentela, e Deus promete uma família numerosa para ele, promete que vai cuidar dele, mas ele ainda, pela a sua humanidade caída, ainda tenta se ajustar, ainda tenta dar um jeitinho naquilo que ele não consegue ver uma saída. Por exemplo,
da sua vida em risco. Ele mente que não é casado com Sara por 2 vezes, porque ele ficou com medo de morrer. E aí ele acha que Deus está demorando para lhe dar um filho, né? E aí ele tem um filho com a sua serva. E também é a história de Ismael. Então ele tenta conduzir a história. O nosso problema com Deus é que nós sempre tentamos conduzir a história. Até chega um momento que nasce Isaac e Deus coloca à prova realmente se ele entendeu, se ele vive com uma fé, com uma expectativa de fé correta agora com o nascimento de Isaac, e a narrativa quando ele leva Isaac para o sacrifício e diz ali que ele cria, né, realmente levantou a mão para matar Isaac como sacrifício a Deus, porque ele cria que se Deus falou, ele vai cumprir. Ou ele ressuscitaria Isaac, ou ele daria um outro descendente. Não seria Isaac o filho da promessa. Mas como nós conhecemos a história, Deus agiu ali naquele lugar de um modo maravilhoso, e Hebreus narra que Abraão é o pai da fé porque ele creu contra a esperança, mas já no momento depois de maturidade da sua fé, né? Depois de ele ter uma caminhada com Deus aí, e chegou esse momento. Então, quando chega nesse momento da história da Reforma Protestante, nós vemos que a igreja tenta ter o controle sobre a vida dos fiéis, né? E tenta usar isso como um instrumento para o seu próprio benefício. Daí temos ali o monge agostiniano Martinho Lutero, que lê: o justo viverá pela fé, né? Pela fé, e não é a fé própria, é a fidelidade de Deus, o que Deus proporciona, né, através das suas ações. E ele faz esse contraste, coloca lá as suas observações sobre o que está acontecendo, sobre a questão da salvação principalmente, né? A questão da indulgência, que a indulgência era algo negociável, estava sendo negociado. Então você poderia comprar a sua salvação. Então você recebia uma carta do Papa, uma encíclica, dizendo que os seus pecados estavam perdoados se você pagasse, né? Nós vemos coisas semelhantes hoje com a igreja evangélica, né? Muita gente está indo para as igrejas não em busca de Deus, mas em troca das suas bênçãos, né? Em troca de dinheiro. E hoje em dia não é diferente de antigamente. A gente sempre uma das piores coisas que o ser humano tem é a ganância, né? Então não é a fé que nos move, mas a ganância. Então eu vou ter vantagem se eu for levar, né, um dinheiro, e que ele está dizendo que eu vou ter uma troca, né, que eu vou ter uma vantagem, que se eu der um dinheiro para Deus, Deus vai me dar muito mais. E você pode achar assim, mas que bobagem, que fé besta, né? Mas todos os dias nós temos aqui em várias partes do mundo, no nosso país, na nossa cidade, gente caindo na mesma conversa, no golpe do bilhete premiado, né? Você acha que é difícil, mas todos os dias nós temos gente caindo, entregando dinheiro com promessa de lucro fácil, né? Entregando seu dinheiro que guardou, seu dinheiro que trabalhou, porque acha que vai ganhar muito mais. É levado pela sua ganância, e muitos deles não são nem denunciados pela vergonha por ter caído numa conversa tão simplória dessa, né? Porque foi enganado pela sua própria cobiça. E o texto que nós lemos aqui de Romanos, ele vem atacar frontalmente uma das coisas que nós mais desejamos fazer com Deus, que é negociar com Deus, né? E Deus quebra essa nossa tentativa, né? É muito difícil a palavra jactância, né? Mas jactância é uma glória pessoal, né? Eu achar que eu posso, eu achar que eu sou o cara, eu achar que eu sou o último pacote da bolacha, eu achar que eu posso tudo. Então, o texto que o apóstolo Paulo elabora de uma forma primorosa é quebrando exatamente qualquer tentativa nossa de dizer que Deus está devendo alguma coisa para a gente, que Deus tem que nos abençoar, que a gente pode fazer algum tipo de negociação com Deus. A palavra graça quer dizer isso, um presente imerecido, presente, graça, é
é algo que nós não merecemos, né? É imerecido. É da parte de Deus. Deus que toma essa iniciativa. É Ele que tem essa prevalência. É Ele que tem. Nós não temos isso. Nós não temos como negociar com Deus, porque nada em nós tem valor. E interessante que o que a religião usou? Aqui ele começa dizendo, né, no versículo 19, que nós lemos, sobre a lei. O judeu está dizendo, nós temos a lei. Se a lei é nossa, nós temos a prevalência sobre a salvação, porque nós estamos cumprindo a lei. O apóstolo Paulo fala de modo nenhum, a lei só está apontando o quanto você não pode. A lei só está dizendo o quanto você é pecador, é isso que está dizendo. A lei só está... Ele fala assim, para que se cale toda a boca veio a lei. A lei está dizendo assim, você não consegue cumprir tudo isso. Um ponto da lei que você caiu em toda a lei. Né? Em toda a lei. Então Deus trabalha com aquela sabedoria divina, né, sobre a nossa arrogância. É uma arrogância nossa, a jactância é uma arrogância, né? É contar vantagem. E aí o apóstolo Paulo, que foi extremamente, que viveu nesse modo extremo da lei, né? Ele viveu no modo extremo da lei. Ele cumpria essa lei nos seus mínimos detalhes. Ele era reconhecidamente alguém que tinha essa autoridade perante a lei, diante dos seus compatriotas, dos seus eu ia falar comparsa, mas não era bandido, né? Ali está falando de religião, né? Mas os seus confrades ali, vamos dizer, né? Ele tinha as cartas das autoridades, ele tinha o prestígio de quem tinha essa autoridade, muito novo ainda, né? Então, interessante quando ele se dá conta da salvação em Jesus Cristo, né? Eu acho que é um dos piores momentos que nós podemos viver, o que viveu o apóstolo Paulo. Ele, com toda a sua arrogância, com toda a sua jactância, com toda a sua autoridade, com toda a sua vivência, com todo o seu currículo de religioso, chega um momento em que ele se depara com alguém perguntando para ele: por que você está me perseguindo? E ele diz: eu não sei quem é você. E ele diz: eu sou Jesus. Você está me perseguindo por quê? E aquele homem que tinha toda essa autoridade, toda essa arrogância de estar servindo a Deus, agradando a Deus, ele se vê perseguindo o próprio Deus. Quem é esse homem? Ele não reconhece Deus, porque tudo que ele está fazendo não era para Deus. Tentando cumprir leis que os próprios homens deturparam diante de Deus. Nós temos hoje religiões que dizem assim: se você não pertencer à nossa denominação, você não está salvo. Se você não guardar o sábado, você não está salvo. Isso são tudo distorções da lei. O próprio Jesus cura no sábado e ele enfrenta os religiosos. Os religiosos dizem: você está endemoniado, porque você está curando no sábado, você não pode curar no sábado. E Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. O sábado foi criado por causa de mim. Eu sou o Senhor do sábado. E os religiosos não reconheceram Jesus, assim como Paulo não reconheceu a fala de Jesus no primeiro momento. E o apóstolo Paulo, esse encontro com Jesus é tão marcante, significante, que ele vai narrar pelo menos mais 3 vezes isso nas suas cartas, como é que foi esse encontro com Jesus. E cada vez que ele narra, ele revela mais um ponto daquela conversa com Jesus. E Jesus foi tão amoroso com ele, dizendo, Paulo, em uma das suas narrativas, no seu encontro com Jesus, ele diz: dura coisa é recalcitrares contra esses aguilhões. Parece uma linguagem difícil, mas é uma linguagem que Jesus usou muito simples, falando sobre uma coisa de roça, coisa de homem simples, não daquele homem intelectual que era Paulo. Ela pode parecer rebuscada para a gente hoje por estar fora de contexto da nossa linguagem. Mas Jesus está dizendo assim, você está sofrendo porque você está querendo sair sempre do caminho como aquele boi teimoso
que ele tem que andar no carreiro, puxando a carroça de boi, mas o boi teimoso, ele fica tentando sair do caminho. E aí o condutor daquela carroça, ele fica dando chicotadas com uma vara que tem uma ponta de aço, uma ponta de ferro. Recalcitrar é sair do caminho. Aguilhão é essa ponta de ferro, essa vara com a ponta de ferro, que fica sendo dada no lombo do boi para ele voltar para o caminho. Jesus está dizendo assim, por que você fica tentando sair do caminho? A igreja é esse boi que sempre sai do caminho, quer um atalho, quer trazer para si a glória, quer impor leis. E a lei de Deus, ela só está apontando para a nossa falta de capacidade de cumprir a lei. Mas Jesus veio com essa total capacidade e autoridade e cumpriu a lei. Nós temos dificuldade de aceitar isso. Essa palavra aqui no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós não aceitamos que possa ser de graça, mas nós não temos nada para comprar isso. Isaías, o profeta Isaías já diz, né? Quando Jesus se levanta e fala assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Isaías 55 diz, aquele que tem sede, vem a mim e beba, sem dinheiro, sem nada, pode vir, que vai ter o melhor. A salvação é na pessoa de Jesus Cristo, através da graça de Deus. Não há se você ler aqui no capítulo 3, um trecho antes, dizendo que não tem ninguém que mereça, não tem ninguém que tenha competência para cumprir a lei. Não tem nenhum justificado mediante a lei. É graça. E como é que essa graça nos alcançou? Eu não sei. Como é que escolheu Abraão? Não foi pelos olhos escuros de Abraão. Não foi pela beleza de Abraão. Não foi pela fé de Abraão. Foi pela graça de Deus. E nós somos filhos de Abraão pela fé, pela essa mesma graça que alcançou Abraão, nos alcançou. O que resta para nós é corar de vergonha diante do nosso pecado, nos arrependemos e aceitar a graça de Jesus, a graça de Deus, a nossa salvação. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Conte com as nossas orações. Compareça, venha ao nosso culto. Igreja Presbiteriana de Lages, na Avenida Coronel Fausto de Souza, 353, no centro. Culto é domingo, 19 horas. Você será muito bem-vindo, você e sua família. Deus abençoe. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil.